Bem-vinda ao Amiga Terapia Podcast. Eu sou a Carol. E eu sou a Tal. E hoje a gente tem mais uma convidada super especial aí pra vocês. Mas antes, né, de a gente iniciar, apresentá-la, vamos pedir pra essa galera seguir a gente, né, Carol? Isso mesmo. Então sigam a gente no Instagram, no Spotify, no YouTube. A gente sempre tá postando os nossos vídeos. E também, se vocês curtem, compartilhem o YouTube, os canais entendem que o nosso conteúdo é relevante e enviam para mais pessoas. É isso aí. E, bom, a gente sempre apoia uma causa por aqui, né? Vocês já sabem, já tivemos aí o EMOSC no último mês. E agora, no mês de fevereiro, será uma nova instituição. Muito especial também, né? Que tem uma data muito importante no dia 2 de fevereiro. Foi o Dia Mundial da Luta contra o Câncer. E a instituição que a gente vai apoiar esse mês está relacionada com isso, né? É a Associação Blumenauense na Luta contra o Câncer, é a BluCan. É uma entidade civil sem fins lucrativos, que existe desde 2007, já ajudou mais de 600 pessoas, um número que constantemente está aumentando. Então, se você quiser ajudar, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo o Pix deles, também o site lá da BluCan, para você dar uma olhadinha. E eu vou falar o Pix aqui para você que está só nos ouvindo, né? É o 479-9927-8906. 479-9927-8906. Então, é o celular, né? É o Pix da BluCan. Ajude eles, então, né? Faça o seu Pix. É uma instituição muito bacana, com um trabalho muito legal. Lá no site vocês podem ver um pouquinho sobre eles também. Isso aí. Então, ajudem. E agora a gente vai começar a apresentar a nossa convidada. É até difícil fazer uma apresentação dela, porque ela é uma mulher que é tantas coisas que fazer uma lista dela é até difícil. Vocês sabem que a gente gosta de história inspiradora e hoje aqui a gente tem uma mulher mais que inspiradora. Ela é vegana, ela é professora de inglês, ela é viajante e a gente acha tão incrível a forma com que ela enxerga a vida, uma forma leve, vive a vida de um jeito muito natural. E aí, por isso a gente trouxe ela para compartilhar um pouco da história dela, da vida dela, para que vocês possam se inspirar também. Bem-vinda, Cris. Obrigada, meninas. Queria muito agradecer essa oportunidade. Me pegou de surpresa, mas adorei. Comprei na hora, falei, bora lá. Vamos espalhar um pouquinho de coisa boa. Ai, que bom, que bom. Cris, a gente conversou até um pouquinho aqui antes, né, sobre tantas dessas experiências que você já teve, tanta coisa legal que você tem para contar. Acho que é interessante dizer que a gente se conheceu numa aula de inglês, né? A Cris já foi minha teacher. E sempre me inspirou muito, assim, a forma como você é divertida e leva isso para sua profissão, né? É uma pessoa leve, realmente, que traz essa leveza para os teus alunos também, né? E a minha primeira curiosidade já está relacionada com isso, né? Assim, como você foi virar prof de inglês, né? Como você se interessou pelo inglês? Se isso é algo que vem lá da tua infância ou se foi depois, né? Mas já na adolescência, na juventude que você teve esse interesse? Por que o inglês, né? Por que o inglês? Gente, eu vim caminhando para cá, eu ainda tô me recompondo do calor. Mas o inglês surgiu... A minha mãe é professora de inglês. Ah, que legal. Então, eu tive contato com o inglês já desde pequena, porque ela já dava aula de inglês há muitos anos. E eu sempre quis viajar. Sempre foi um sonho meu viajar, desbravar um mundo, sair de casa, ganhar asas, sabe, voar. E o inglês era necessário para isso. Então, minha primeira grande viagem para fora foi justamente para estudar inglês. Fui estudar inglês nos Estados Unidos. E isso novinha ainda? Eu tinha 16 anos, em 94. Nossa, que legal. A maioria aqui não era nem nascida. Eu ia nascer no ano seguinte. Eu sou de 97. Então, naquela época, eu já fui, voltei. Aí, depois eu fui para a Inglaterra, fui trabalhar nos Estados Unidos. E quando eu vi, eu estava dando aula de inglês. Foi algo natural que aconteceu, seguindo os passos da minha mãe. E aqui estou até hoje. A paixão continuou pelo idioma. A gente percebe isso em ti quando você está ensinando, né? Então, é algo que é bem perceptível, assim, essa paixão que tu tem. E me traz muito essa curiosidade, assim, né? De como que você se descobriu professora. Porque você disse, minha mãe era professora, mas é uma coisa... Eu tenho a sensação que é muito... Parece que a pessoa nasce com aquilo. Sim, eu não sabia, mas eu descobri que hoje o meu propósito é ensinar.
Ensinar coisas que me fazem bem, eu gosto de compartilhar com mais pessoas. Aí entra comida, entra inglês, entra tudo isso. Né? E a ideia era justamente compartilhar um conhecimento meu, algo que me fez tão bem, me ajudou em tantas ocasiões, fora do país, em tantas experiências. Então eu queria compartilhar isso com mais pessoas, ajudar mais pessoas também. Ai, que legal. Isso e foi. a gente queria que você contasse um pouco da tua história, porque tem várias coisas que a gente quer saber. Ai. A gente quer saber se você sempre foi vegana, se não foi. Eu fiquei super curiosa, já quero que começa com bafo. Eu vi que tu começou a namorar super cedo, com 14 anos, e que tu comentou que se relacionou por muitos anos, ou teve um relacionamento de 18 anos. Gente, ela começou super cedo, daí como é que viaja, como é que namora, como é que é vegana no meio disso, e ainda ensina, ainda faz um monte de coisa. Tem que lembrar que tem 40 anos aí no meio, né? Então é bastante tempo para acontecer tudo isso. Mas sim, eu comecei a namorar cedo por uma questão de segurança. Vocês viram, eu tenho 1,90 m. Então eu me destaco, desde pequena eu me destaco no meio das pessoas. E isso me deixou muito insegura. Eu sofri muito bullying na escola. Então, aquele relacionamento era aquela coisa de... Nossa, alguém me escolheu. Buscar uma segurança ali. Buscar uma segurança, sabe? Me sentir amada. Então, não era todo mundo que fazia bullying comigo. Tinha alguém que gostava de mim. E eu gostava dele, deu tudo certo. E quase casamos. Ah, não foi com ele que tu ficou 18 anos? Não. Fiquei 5. Noivei com 16, 17 anos, muito cedo, sabe? Mas chegou uma hora e eu falei, não é isso que eu quero pra mim. Pois é, porque... Imagina. Porque eu vi que tu comentou uma coisa que eu achei muito legal no teu Instagram, que tu escreveu assim, que a gente é a média das pessoas, das 5 pessoas com quem a gente mais convive. Mas se não tivesse essas 5 pessoas, quem você seria? Isso eu estou descobrindo agora. Eu achei esse questionamento muito interessante. E aí, quando eu li assim, eu tive muitos relacionamentos longos, um de 18 anos. E aí, como é que você se descobre a sua solitude, sua essência... sendo que você sempre está rodeada de pessoas. Pois é, por isso eu estou sozinha nos últimos 4 anos. Que eu estou justamente descobrindo tudo isso. Eu fugia de olhar para mim. Eu sempre olhava para fora, sempre para fora. E buscava nos outros o que eu deveria buscar em mim. E meu último relacionamento foi muito difícil. Eu saí destruída, saí com anorexia. Foi muito difícil para mim. E ali eu falei, chega. Agora eu vou olhar para dentro. Agora eu não vou mais deixar esse tipo de coisa acontecer comigo, sabe? Então foi mais ou menos assim. Eu sempre tive essa dependência emocional de outras pessoas e os últimos anos eu falei, chega, eu não quero mais depender emocionalmente de ninguém. Aí eu comecei a me buscar e me encontrar, finalmente. Aí entra o veganismo. Ah, entendi. Aí eu me encontrei essa vegana. coisa saudável, né, de olhar para tua saúde, foi nesse momento que você buscou por causa da anorexia, talvez não? Não, na verdade, já começou quando eu tinha 35 anos, eu tô com 46. Eu estava casada, né, já há 10, porque eu me separei depois de 18 anos, numa boa, né? Ele é meu amigo até hoje, até mora aqui em frente com a namorada, conheço eles. Legal. E ela, né, tudo certo. Mas logo depois eu já me envolvi num outro relacionamento, e aí a coisa não foi legal. E aí eu falei, chega. A gente tem essa coisa de repetir padrões, talvez? Era o que eu ia dizer, o meu primeiro namorado era uma cópia do meu pai. Olha... Hoje eu vejo isso, na época eu não via, né? Por muito tempo eu não vi. E eu sempre busquei isso. Então hoje eu estou olhando para isso, para o meu relacionamento com o meu pai, meu relacionamento com a minha mãe, e ver como eu trago isso para a minha vida nos meus outros relacionamentos. Mas por isso, quando eu era criança/adolescente, enfim, eu não tinha tanta essa consciência, assim. E minha mãe teve eu super nova, e agora eu tenho 26, ela já tem vontade de ser vó. Ela fica assim, quando é que você vai ter filho? Porque eu quero ser vó. Sim, mãe, gata. E hoje, assim, quando ela me cobra isso de ter filho e tudo mais, e eu começo a acompanhar, e eu amo tudo sobre educação, em relação com os pais, eu vejo, assim, tudo, 100% do que os pais fazem influencia na criança. Até os nossos relacionamentos, assim, a gente tende a se relacionar com pessoas parecidas com o nosso pai. Por isso que a figura paterna é tão importante, de como os pais se tratam em casa, para não normalizar. Então, tipo, eu vejo os meus pais têm uma relação muito boa, são casados. E meu pai sempre me tratou com muito carinho, com muito respeito, a minha mãe. Então, eu sei que, assim, um cara querer me tratar mal, isso não é normal. Só que quem
quem vê em casa o pai que batia na mãe, que brigava com a mãe, Sim. que gritava com a mãe, que desrespeitava, que não dava limite, você aprende que aquilo é normal. Mesmo que no mundo, todo mundo sabe que não é normal, você viveu, tu cresceu assistindo aquilo, então dentro da bolha que você vive, é normal se relacionar daquela forma. É normal gritar, é normal se desrespeitar. Então, quando se relacionar com alguém assim, você não vê um grande problema nisso, né? Porque sempre foi aquilo que você viu em casa. E hoje eu vejo assim, o quanto é importante a gente... Acho que eu tenho assim, plena certeza que a maior decisão da nossa vida é com quem a gente escolhe casar. Porque a nossa família vai ser cópia do nosso relacionamento. Sim. A gente queira ou não queira. Às vezes eu vejo, assim, eu repetindo padrões dos meus pais e vejo assim, cara, eu não gostava que minha mãe fazia isso, tô fazendo igual. Porque Isso a gente absorve. Isso é um assunto tão interessante que a gente até já pensou em trazer pra cá, né? Alguém pra falar só sobre isso, assim, essa coisa de padrões familiares e tal. Porque é muito interessante mesmo, todos os reflexos que tem na nossa vida, né? Mas, Cris, você tava falando então que você teve relacionamentos aí tipo, com pessoas que eram a cópia do seu pai, né? E a gente tava chegando no veganismo. Isso, vamos lá, na questão da saúde. Sim. Então, com 35 anos, eu estava nesse meu relacionamento já há bastante tempo com o Eduardo, há 11 anos, eu acho, e ele quis ter filhos. Eu nunca sonhei com isso, mas era um relacionamento bacana, a gente se amava, tinha planos para o futuro. Eu falei, ok, então vamos ter um filho. E eu fumava na época, então eu parei de fumar e engordei muito. Aí eu resolvi procurar uma nutricionista para emagrecer, para me ajudar nesse processo, né? Eu tive endometriose quando eu era mais nova. Então, com 19 anos, eu já fiz uma cirurgia e tive que fazer, né, procurar médicos para poder engravidar. Foi todo um processo. E nesse momento, com a Nutri, eu estava com 120 quilos, eu estava enorme, gigante, e ela tirou alguns alimentos da minha dieta. E imagina, eu com 35, eu fiz a minha cirurgia de endometriose com 19. Depois que de um tempo nessa dieta, sem glúten, sem lactose, sem uma série de coisas, os sintomas da minha endometriose sumiram. Eu falei, como assim? Quer dizer que eu estou tomando remédio desde os 19 anos de idade? À toa. À toa. E tudo que eu fiz cirurgia à toa. E tudo que eu precisava era mudar minha alimentação. Aquilo foi tão impactante para mim. E ali eu resolvi mudar minha alimentação. E ali eu criei minha primeira empresa de alimentação também, a Leite Vivo. Que legal. Aí eu comecei a fazer leites vegetais e sobremesas veganas, sem açúcar, tudo adoçado com frutas. Ali foi o começo desse processo todo. Inclusive lá no Insta da Cris sempre tem vários cursos, né? E coisas acontecendo com relação à alimentação, que é bem legal Tem também. semana que vem. Olha só, vamos aproveitar. Semana que vem. Vamos aproveitar para te acompanhar. Eu sempre vejo tudo lá. Acho muito, muito interessante, assim. E a tua vida mudou a partir daí, então, né? Essa parte da alimentação tomou conta da tua vida pessoal, profissional. Gente, né? eu curar uma doença que eu carregava comigo há 20 anos. Aquilo foi demais para mim. Eu falei, o que mais a alimentação pode curar? Né? Eu fui ficar, por que não me avisaram isso com 19 anos? Por que eu fui fazer aquela cirurgia? Então, muita coisa ficou na minha cabeça. E aquela mania que eu tenho de compartilhar o que me fez bem. Né? Então, me fez tão bem essa mudança, eu queria compartilhar isso com mais pessoas. Aí eu abri a empresa, quer dizer... Nunca foi um plano abrir empresa. Eu comecei a fazer para mim em casa, mandei para minha Nutri, aí um gostou, pedi, a coisa foi crescendo. Quando eu vi, eu já estava atendendo lojas, já tinha gente me ligando e querendo encomendar. E a coisa ficou muito maior do que eu dava conta também. E por que tu optou pelo veganismo mesmo, né? Porque tem a diferença do vegano pro vegetariano e o vegano é realmente um estilo de vida, né? De não consumir produtos, de não shampoo, roupa. É um estilo de vida completo, não é só alimentação, né? Exatamente. Mas o veganismo entrou recentemente na minha vida. Naquela época eu não era vegana ainda. Eu ainda consumia carne, ovos. Eu dizia que a gente não vê vaca selvagem, né? A vaca foi um bicho criado para nos alimentar. Eu falava isso. Né? A prepotência humana, né? De criar um bicho para matar e comer. Mas eu achava normal, para mim, tudo certo. Que a gente escuta em casa, dos pais, toda essa programação, né? Que a gente vai recebendo desde criança. E... Aí, bem, eu tive essa fase obesa, emagreci, comecei a buscar mais saúde e tudo mais. E quando eu saí do relacionamento em 2020, eu estava com anorexia, eu não comia. Diagnosticada já, ou não? Foi diagnosticada depois? Não, porque eu estava com questões financeiras também, eu não tinha dinheiro para buscar ajuda.
Eu não tinha como ir numa psicóloga ou buscar ajuda nesse sentido. Mas eu não comia, eu estava definhando. Eu estava 20 quilos mais magra do que eu estou hoje, para vocês terem ideia. E aí eu comecei com meditação, foi ali que eu comecei a meditar, comecei a olhar para dentro, comecei a silenciar, comecei a me escutar e comecei a voltar a comer aos pouquinhos. E naquele momento eu não conseguia comer carne, porque eu olhava para a carne e eu via um bicho morto. Até tem gente que hoje se incomoda, mas eu vejo um pedaço de carne, eu chamo de bicho morto. É um bicho morto, gente. Eu não consigo comer. Travei, assim, não vai. Entendi. É ali que você começou a mudar toda a tua vida. Sim. Alimentação, né? É ali que eu cortei a carne de vez. Aí fui buscar alternativas, porque eu sempre pedalei, sempre me exercitei. Eu falei, agora, que eu vou, como é que eu vou manter o aporte proteico? Como é que eu vou... Então, eu fui atrás de receitas. E o mais interessante é que eu não gosto de vegetais. Eu não gosto de alface. Eu não tenho alface em casa, eu não tenho couve, eu não tenho... Sabe, não são coisas que eu olho assim... Que delícia. Tô louca para comer uma couve-flor hoje. Não. Então, eu fui para a cozinha para buscar formas de comer, porque eu não conseguia comer carne, eu tinha que comer vegetais, não ia me entupir de macarrão e arroz, né? Já que saúde para mim era importante. E aí eu fui começando a criar de novo. Depois de fechar Leite Vivo, fechar a empresa, aquilo me distanciou da cozinha também. Então, foi o meu retorno, buscar alternativas para a minha alimentação, né? Mas aí, por que tu optou de fechar a empresa? Por um tempo ela não fazia mais sentido para você? Não, ela se perdeu. Eu digo que ela se perdeu. Eu tinha um propósito. E depois da minha separação, meu ex-marido me ajudava muito na empresa, na parte administrativa. Eu não dava conta de tudo. Eu atendia lojas em Blumenau, eu ia para Joinville, ia para Florianópolis. Eu fazia toda a produção. Eu fazia todo o marketing, eu fazia todas as vendas, eu fazia tudo. Eu ia para a fábrica, produzia, limpava a fábrica, voltava, vendia, levava as encomendas nas lojas. Então, chegou uma hora que ficou demais para mim. Eu precisava de parceiro, de alguém comigo. E não encontrei ninguém que tivesse o mesmo propósito que eu. Eu encontrei pessoas que queriam vender. E para mim a venda era uma consequência natural do que eu fazia. Sim. Então se perdeu ali, chegou uma hora, para mim foi demais também. Falei, chega, abro mão. Você nunca deixou o inglês ou em algum momento você parou de lecionar? O plano era esse, com a Leite Viva, aos pouquinhos e parando, mas nunca deixei. Nunca deixei. Hoje você ainda dá aula? Hoje dei aula. Tava dando aula hoje, exatamente hoje. Antes de vir para cá, eu ia dar aula, minha aluna desmarcou, que ela está entrando de férias, teve algumas questões lá, mas dou aula, sim. Hoje você dá aula particular, não? Só aula particular. Eu digo que eu dou aula para quem quer aprender. Realmente. Eu passei muitos anos dando aula em escola, trabalhando com adolescente. Eu tive uma situação com adolescente, assim, que para mim foi chocante, que ele chegou bêbado em sala de aula. Nossa. Os alunos me avisaram. Eu dava aula aqui, do lado. Os alunos me avisaram, chamei a coordenação, os pais. Quando os pais chegaram, eles brigaram comigo. Eu falei, gente, que situação é essa? O menino bebeu em casa, a bebida do pai dele, ele chega bêbado em sala de aula. O que eu tenho a ver com isso? Que culpa eu tenho? Aí tu vê os padrões familiares, né? Aí eu falei, não, gente, eu vou dar aula para quem quer aprender. Aí eu fui para as empresas, aí conheci a Tal e tudo mais. Que legal, vocês se conheceram na empresa. Achei Sim, que você tinha feito aula particular com ela. Não, eu fazia aula pela empresa, né? Eles deram esse benefício, assim, pra gente fazer a aula de inglês. E aí conheci na pandemia, se não me engano, né? Porque era online a aula com a Cris. Isso. Num primeiro momento, achei que eu ia detestar aula online. Porque a gente é acostumado com presencial, né? Com estar ali frente a frente com as pessoas e tal. E acabei gostando muito, me identificando super com a aula online. E era muito divertido também. Costumam ser turmas reduzidas, né? Turmas menores, a gente consegue ter bastante troca. Então foi muito legal, foi uma experiência bem bacana. E não tinha muita alternativa na pandemia, ou era online, porque estava todo mundo em casa. Então, eu lembro que de um dia para o outro a gente teve que mudar tudo. E que loucura. É verdade. Hoje em dia, mal a gente acredita, né, que isso aconteceu. Imagina no futuro contar essa história, né, os livros. E de uma sexta-feira, foi todo mundo para casa e na segunda te vira e começa a dar aula online e fala...
como assim? Como é que Nem sei funciona como esse é isso, negócio? Mas isso que você trouxe, essa situação, me traz muita reflexão do quanto é difícil, né? A vida do professor, assim, né? Quantas situações delicadas se passa, Sim. né? E isso que você ainda não estava nas escolas de ensino, né, fundamental. O professor, ele se e sente tal. frustrado quando vê o aluno não conseguindo, ou não se dedicando, ou, tipo, ali tu tentando ensinar, pensando uma aula, planejando, gastando teu tempo, daí tu chega lá na aula, as pessoas não Não é a mínima. não vai pra frente, a pessoa chega bêbada, não vai. É que são casos e casos, né? Um aluno que chega numa situação dessa, ele está com alguma questão familiar, né? Para um aluno de 16 anos, né? Fazer isso, ele tem que ter alguma questão ali para ele resolver. Já me frustrei muito, sim. Já acontece, eu acho que em qualquer profissão tem esses momentos. Mas eu também aprendi, imagina, eu comecei a dar aula em 97. São 26 anos dando aula. Cada aluno é um aluno, por isso eu gosto das aulas particulares, porque eu adapto a aula para cada aluno. Você tem mais facilidade com mais visual, então vou usar mais o visual. Tem gente que é mais de escutar, do listening, então eu vou trabalhar isso com o aluno e dentro do que você busca. Eu quero ler melhor. Então, eu não vou trabalhar listening contigo, eu vou trabalhar a leitura. Né? Então, dessa forma, é mais fácil atingir os objetivos do aluno. Mas tem aluno que tem mais dificuldade, tem aluno que tem menos, e tá tudo certo. Tá tudo certo. Tem que estar, né? Cris, mas deixa eu te perguntar, a gente falou no início sobre as viagens que você já queria fazer, né, e tal, e até por isso acabou indo, né, realmente aprender o inglês e precisava disso, né, pra viajar. Conta um pouquinho pra gente de alguns lugares que você já foi, alguns lugares que você gostou. Eu sei que lá no teu Insta tem muitas paisagens lindíssimas. Agora, recentemente, nem tem mais muita coisa, faz alguns anos já, a última vez que eu fiz uma viagem longa, assim, foi em 2017. Mas eu sou formada em turismo. Eu gosto tanto de viajar que eu me formei em turismo. Aí fui trabalhar com eventos, fui trabalhar, né, em outras áreas, mas não me encontrei profissionalmente nessa área. Uma coisa é você ser turista, outra coisa é ser turismólogo. Então, eu vi bem essa diferença. Mas eu conheço 15 países, já estive em 15 países, Islândia, Noruega, Dinamarca, Suécia, Alemanha. Estudei na Inglaterra, estudei nos Estados Unidos, aqui Argentina, Bolívia, Paraguai. Qual que foi, assim, que é o maior choque cultural, assim? Que era muito diferente a alimentação, o jeito, o trato com as pessoas, os costumes. Nossa, isso eu digo que a Europa de uma maneira geral. Eu ia dizer o México. Eu estive no México, mas quando eu estava na cidade do México, eu me sentia em São Paulo, na cidade de São Paulo. A comida é muito diferente, mas a cidade em si, o aspecto visual é São Paulo. Mas eu acho que a Europa é muito diferente da gente. Comida, a Islândia, eles comem cabeça de cabra, né? De bode. Eles comem tubarão apodrecido. Então, tem umas coisas bem... Quando eu estive na Noruega, eu comia carne na época, meu ex-marido e eu trouxemos salame de baleia, salame de rena e salame de... Gente... Moose. Umas coisas muito estranhas. Mais um animal que a gente não tem aqui. Nossa. Então, é muito diferente. Nossa. Mas Islândia, assim, foi o mais chocante. Vivia à base de cachorro-quente, praticamente. E tu tem uma viagem preferida? Um lugar que tu gostaria de voltar? Eu gostaria de voltar para a Islândia, porque quando eu fui para lá, 4 meses antes de ir para lá, eu descobri que eu estava com a perna fraturada. Nossa. Então, eu fui de muleta. E muita coisa eu não consegui fazer. Eu queria escalar no gelo, faço algumas coisas. Um pouco de tudo. Eu queria escalar no gelo, eu queria entrar naquelas grutas de gelo e nada disso eu consegui fazer. Andar embaixo, né, eles têm uns túneis de lava. Então, nada disso eu consegui fazer. Então, eu gostaria de voltar para lá para realmente conhecer o país com as 2 pernas, poder fazer tudo o que eu queria fazer. Mas... E tu fraturou como? De bike? Porque a Cris é a doida da bike também, né? Adora. Overtraining. Eu corri até quebrar minha perna. Meu Deus do céu, como é que você fez isso? É uma fratura de estresse. Começa com uma canelite, aí você fratura do impacto, de tanto correr. Eu estava me preparando para uma prova
E não era comum, isso foi em 2014. Imagina, hoje em dia tem fratura de estresse, você vê um monte por aí, né? Mas em 2014 não era algo comum que as pessoas viam. Então, até descobrir o que era, levou tempo, eu continuei treinando, continuei correndo, então só piorou. Quase quebrou de fora a fora. Mas tu não tinha dor? Não doía, só inchava. Não era igual a canelite tu fica dolorido, né? Essa dor da canelite eu sinto até hoje. Mas a dor da fratura, não. Não. Meu Deus do céu, Jesus. Então eu queria voltar para lá, mas o mundo tem tanta coisa, eu queria conhecer esses lugares que estão desaparecendo, sabe? Essas praias que estão sumindo. Vietnã tem umas coisas lindíssimas. A Ásia, eu acho que é riquíssima, é completamente diferente da nossa cultura. Então, seria bacana conhecer, com certeza. Porém, eu conheço mais países do que estados brasileiros. Então, quando eu percebi isso, eu falei, agora eu quero conhecer o Brasil primeiro. Sim. Né? Fui casada com um cearense por 18 anos, ele nunca me levou para o Ceará. Nossa. Eu quero ir para o Ceará, gente. Eu quero conhecer o Ceará, quero conhecer o Nordeste. Deixou eu só quero conhecer os curiosidade. lençóis. Sim, sim. O meu lugar, falando de Nordeste, o lugar que eu mais quero ir é nos Lençóis Maranhenses. Nossa, há muitos anos, há coisa de 10 anos eu já quero ir para lá. Que legal. Então, eu quero conhecer meu Brasil. Eu sou brasileira e quero conhecer mais o meu país. E é legal que eu, pelo menos, penso que uma das partes mais legais de viajar, claro, tem todo o lazer, conhecer, passear, mas o quanto isso transforma a gente, né? De você ver uma outra cultura, sair da tua bolha. Eu lembro que a primeira viagem que eu fiz de avião foi para ir para o Rio de Janeiro. Eu sinto que eu não sou mais a mesma pessoa desde aquela viagem, assim, de você ver a desigualdade social, de ver uma família dormindo na calçada, sabe? Umas coisas que tu não consegue nem imaginar, assim, né? Tu sente que as viagens te transformaram de alguma forma? Com certeza. A primeira viagem internacional que eu fiz foi com 9 anos. Até tô com um cooler ali, eu tenho até hoje ainda. Então, eu já fui, e minha família tinha essa mania. Eu, antes dos 12 anos, acho que eu bati no microfone, mas antes dos 12 anos, a gente foi de carro até o Rio de Janeiro com a família, a gente foi até Brasília. Então, né, com a minha família, eu fui para a Amazônia, fui para o Pantanal algumas vezes. Fui escoteira muitos anos, então com o grupo escoteiro a gente ia para o Pantanal. Então, isso sempre esteve comigo, desde pequena, né? A gente repete... Os padrões. É o alarme da quimioterapia, gente, desculpa. Tranquilo. A gente repete as coisas que a gente vê na nossa casa, assim, né? Então, você continuou tendo esse gosto pelas viagens. E eu sempre me senti diferente em casa, sabe? É diferente da família. Minha mãe dizia que eu não era quadrada, eu era redonda, eu não cabia nas caixas como todo mundo. E eu sempre carreguei isso muito comigo, né? De ser diferente. Então, eu sempre vi nas viagens uma fuga. Eu saí desse lugar onde eu não me sentia pertencente para ir buscar o meu lugar, mas ele não estava lá fora, ele está aqui dentro. Né? Eu precisava encontrar ele aqui dentro. Mas enquanto isso, eu fui viajando, né? Fui, onde eu posso ir? Ai, que legal. Mas porque, como tu falou, né? Teve essa questão, tentou procurar em relacionamento, nas viagens, mas no fundo sempre a resposta está sempre dentro da gente, né? Sim. Esse foi o caminho dos últimos 4 anos. Pois é, Cris, eu queria te perguntar em que momento aí dessa tua jornada de se conhecer, né, de meditar, com a alimentação também, de buscar essa vida mais saudável, em que momento disso você se deparou com a doença que você está lutando hoje, né, que você tá, esse momento que você está vivendo, digamos assim, que é um momento que você... Eu até te falei isso antes, né, da gente começar a gravar, que você enxerga de uma forma muito diferente da forma que eu conheço, por exemplo, né? Eu queria conhecer um pouquinho dessa história, porque eu vi um pouco no Instagram e tal, e imagino que quando eu vi os teus stories lá, isso já estava acontecendo há muito tempo, né? Então, eu queria conhecer um pouco mais dessa tua história. Foi tudo muito rápido, na verdade. Foi tudo muito intenso e rápido. Eu já vinha tendo alguns sintomas desde 2019. E eu ignorei. Estava fechando a empresa, estava com uma série de questões emocionais, estava num relacionamento ruim. Então, eu associava esses sintomas... Ao estresse, talvez, no momento. Ao estresse, ao fechamento da empresa, tudo isso. Então, não dei aquela atenção. Eu também não tinha condições, não tinha plano de saúde, não podia pagar um médico. Né? Então, fui deixando, fui empurrando com a barriga. E há 2 anos atrás...
Ano passado fui eu. 2 anos foi meu pai. Meu pai teve câncer. Ele foi diagnosticado, fez a cirurgia. E quando eu fui visitá-lo no hospital, eu perguntei, pai, por que você foi procurar um médico? O que você sentiu? E ele relatou os meus sintomas. Os mesmos que você tinha. Aí eu falei, ali eu já sabia, sabe? Ali eu já fui no SUS, mas até hoje o SUS não me chamou para consulta. Nossa. Falei do caso do meu pai e tudo, mas não avançou. Aí, ano passado, em junho, falei, pedi ajuda para minha mãe, vamos 2023. pagar mais... 2023, ano passado. Daí me ajuda a ir no médico, pagar tudo isso. E já no primeiro exame apareceu, eles não conseguiram nem fazer o exame. Em 3 semanas já fui para cirurgia. Tudo bem rápido, assim. Eu queria fazer pelo SUS, o médico olhou para mim assim, não vai dar tempo. Eu imagino então, que... eu já estava bem avançada, assim, já estava... Eu acho que você até estava explicando esses dias no teu Insta sobre os estágios, né? Que tem os estágios que você pode estar, né? No primeiro momento que tu recebeu essa informação, eu imagino que deve ter sido um susto, né? Não é algo muito leve de se ouvir, assim. Foi muito engraçado, porque o médico que fez o exame em mim era um cara que eu já conhecia da época que eu organizava eventos. Olha. Né, com turismo. E a gente batendo papo, dando risada, anestesista ali, dando risada. E ok, apaguei. Quando eu acordei, eu continuei naquele papo que eu estava tendo, né, dando risada. E eu nunca vou esquecer a expressão do anestesista. Ele não ria mais. Ele estava sério e eu fazia piada, fico até arrepiada. Eu fazia piada, contava, ele só olhava para mim assim, baixava a cabeça, falei, ixi, deu ruim, eu acho. Aí o médico já foi contando assim, Cris, é câncer, você vai ter que fazer uma cirurgia. Aí ele já fez uma tatuagem que ele falou na pele para o médico saber onde seria a cirurgia e tudo mais. E é câncer de quê, Cris? Intestino. Intestino, só para as pessoas saberem, né? Porque... intestino. E a minha primeira reação foi... Eu já meio que esperava por causa da história do meu pai, então não foi aquele uau, né? Falei, ok, o que eu tenho que fazer agora? Mas eu acho que por mais que esperasse, a gente... A nossa expectativa é sempre o melhor, assim, né? Então, tomara que não seja, né? Mas não foi. E aí eu perguntei, e agora, o que eu preciso fazer? Eu quero ficar boa. Não tô tão bem, eu estava numa fase tão bacana da minha vida, tanta coisa boa acontecendo. Falei, o que eu preciso fazer para me curar agora? Né? Qual é o próximo passo? Eu falo com o meu médico, eu faço mais exame, né? Como é que vai ser? E aí ele já te deu ali a questão da cirurgia, já era algo que você precisava fazer? Sim, ele já falou, Cris, é um tumor, porque ele não conseguiu terminar o exame. Ele não conseguiu nem fazer com risco de romper o intestino e tudo mais, porque já estava fechado. Então... Tá. Assim. E aí, desde então, você fez a cirurgia, tá fazendo químio agora. Como que foi essa parte da cirurgia, assim? Como você lidou com se reconectar ali com o teu corpo agora de uma forma diferente, né? Pois é, tudo... Porque amputaram boa parte do meu corpo, só que a gente não vê, né? Um braço, a gente vê quando cortam fora. Tiraram partes internas minhas que não vão voltar. Então, esse vazio, hoje, né, eu fiquei muito tempo com a sensação de vazio aqui dentro. Olha. Como é que eu vou encher isso de novo? E eu tive algumas questões, alguns problemas, né, na cirurgia. Então, foram 3 cirurgias, não foi uma. Nossa. A intenção não era usar bolsa, hoje eu uso a bolsa. Não era. A ideia era ficar 4 dias no hospital, eu fiquei 20. Tive infecção, tive que colocar dreno. Foi bem mais complicada do que... Ali já foi minha primeira... lição, né? Que a gente não tem controle sobre nada. Aceitar as coisas como vem e tentar fazer o meu melhor. E ter a família do lado, eu imagino que é de extrema importância, né? Eu sei que é de extrema importância, né? Tenho passado por algo parecido. Mas o psicológico influencia muito nesse momento também, né, Cris? Tu percebeu isso? O quanto é importante tu levar esse momento de uma forma otimista, ver as coisas com esse olhar, né, positivo, porque isso influencia na tua cura também, na tua melhora. No hospital foi um pouco mais difícil, né? Eu não estava entendendo ainda muito bem o que estava acontecendo. Eu tinha esperança de não fazer quimioterapia, meu pai não teve que fazer químio. Então, eu tinha esperança, né? Mas eu também não sabia como ia ser o pós-operatório, que foi muito mais difícil do que eu imaginava. Eu usava 3 bolsas.
Nossa. né? 2 com dreno e a bolsa de ileostomia. E foi muito mais difícil do que eu esperava. Muito mais demorado. O médico falou que em 3 semanas eu ia estar pedalando. Em 3 semanas eu não tinha nem saído do hospital ainda. Nossa. Então foi tudo bem fora do que eu esperava. Cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso, cada corpo reage de uma forma, né? Então, e é aceitar e tentar fazer o meu melhor. Não tinha muita saída. Ou eu ia ficar na cama chorando, me lamentando pela minha situação, ou eu ia fazer o que eu posso fazer para sair daqui. Eu sempre fui essa pessoa, né? O que eu posso fazer para sair desse local de dor? Então, E qual foi a resposta para essa pergunta? O que você está fazendo para sair desse local? são pequenas atitudes. Eu acho uma das primeiras era comer. Eu tive sarcopenia no hospital. O que é isso? É uma perda muito grande de peso. Eu perdi porque eu não conseguia comer. E como vegana, né? Tudo que eu comia dava gases, eu tinha muita dor, eu passava mal. Ali até, neste momento, não estou vegana. No hospital eu voltei a comer ovos, porque era uma das únicas coisas que eu conseguia comer e até hoje ainda estou consumindo para minha recuperação. Sim. E comer foi uma das primeiras coisas. Me esforçar para comer, para ter energia. Sair da cama. Eu lembro que eu ficava na casa da minha mãe dando volta na mesa, que eu precisava caminhar para você sabe, né? A tua mãe precisa se mexer também, precisa caminhar. Então eu ficava andando em volta da mesa. Aí um dia eu falei: mãe, eu vou descer. Vou lá embaixo na piscina, caminhar. Eu lembro que eu não conseguia nem ficar reta, né? Eu sentia muita dor, estava com as bolsas todas. Mas lá fui eu, aí eu comecei a caminhar no prédio da minha mãe embaixo. Aí eu disse: mãe, eu vou caminhar até na esquina. Então, essas pequenas coisas, todo dia fazer um pouquinho, fazer minha ginástica em casa, coisas que dependiam só de mim, né? Não dependia de mais ninguém. E como que é você controlar o teu cérebro? Não sei se é possível isso exatamente. Porque, como tu falou, né? Tudo ali no processo de cirurgia, de recuperação, tudo foi mais difícil do que você esperava, né? Mais tempo no hospital, mais complicada a recuperação. Mas como se cuidar da tua cabeça para que você não entrasse numa bad, né? De tipo, tô aqui, durou mais tempo e eu esperava estar vivendo outra coisa, como tu falou, tu estava num momento legal, se reconectando com você. Como tentar cuidar da nossa mente no momento que você está vivendo uma coisa tão difícil? No hospital foi mais difícil, eu confesso. O meu último dia, eu lembro que eu fui tomar um banho sozinha antes de ir para casa e eu me olhei no espelho, assim, sem roupa. Eu chorei, eu olhava para minha mãe e disse: mãe, o que sobrou de mim? Porque eu não tinha mais gordura no corpo, eu não tinha 3 bolsas penduradas, assim, eu não tinha bunda, não tinha barriga, não tinha nada, assim, eu estava seca. E foi aquele choque. Ali bateu um pouquinho, foi difícil trabalhar isso em mim, né? Mas a meditação me ajudou muito. Eu já medito há alguns anos. Tem um grupo muito bacana de meditação. E a meditação me ensinou muitas técnicas de olhar para dentro. Nossa, se for falar sobre meditação, a gente fica mais 3 horas aqui. Mas eu diria que os meus aprendizados na meditação foram os que mais me ajudaram nesse momento. E leitura. Eu cheguei na casa da minha mãe tinha um monte de livros sobre xamanismo, eu gosto, né, dessas leituras que falam de espiritualidade e tudo mais. Nossa, comecei a pegar livro, né? Comecei a ler. Então, também me identifiquei muito nisso. Se ocupar, assim, né? Se sentir... Ocupar, Porque tu fica muito só naquela coisa, só focando demais a tua energia no problema. É aquilo, né? Tudo que você foca, cresce. Né? Se você focasse na tua situação, aquilo ia virar a tua vida. E como tu falou, a meditação, as leituras, com certeza isso fizeram bastante diferença, né? Sim, é tentar ver o lado positivo. Por exemplo, as bolsas. Eu posso olhar para elas de 2 formas. Ou como algo feio, chato, ruim, que dói, incômodo. Ou eu posso pensar: eu estou viva. Se não fossem as bolsas... Que bom que tem essa possibilidade. Que bom que tem essa possibilidade. Se não fossem elas, eu não estaria aqui. Isso, para mim, é maior do que as bolsas. Entende? Então, ter a esperança de continuar vivendo, para mim, é maior do que qualquer dor que eu possa passar, Eu gosto de viver.
E eu quero viver muito ainda. Embora eu não saiba, eu tenho uma cirurgia mês que vem. Olha né? só. Eu vou tirar a bolsa mês que vem. Que bom. Eu vou religar tudo. Vamos ver como é que vai ser essa nova fase. Eu ia te perguntar isso exatamente pra gente finalizar esse assunto, né? Pra gente não ficar falando só disso também, né? Mas é importante, é um momento importante que você tá vivendo, né? Uma fase da tua vida. Mas eu ia te perguntar exatamente quais os próximos passos, né? O que você tem aí por vir com relação a esse tema. Então, tem uma cirurgia aí em breve. Tem que terminar a quimioterapia. Né? Quanto tempo, Cris? Eu tô agora no meio de um ciclo, porque a minha quimioterapia são 15 mensal, dias. Teu ciclo? 15 Não, dias. são 21 dias, na verdade. São 15 dias tomando quimioterapia todos os dias e uma semana sem. Aquela uma semana eu fico, aí eu vou tomar sorvete, aí eu vou comer coisa gelada, aí eu tiro a vontade. Aí são mais 15 dias de quimio todos os dias. E eu tô terminando esse ciclo, tô no meio desse ciclo e tem mais um. Aí depois disso a cirurgia para tirar a bolsa, religar tudo que foi, o que sobrou aqui dentro e torcer para funcionar tudo. Vai funcionar. Vai funcionar. Só de poder tirar, gente, eu sei, hoje eu amo a bolsa, ela me permite viver. Mas eu, às vezes até brinco, porque eu faço químio, mas eu não perdi o cabelo. Eu trocaria meu cabelo pela bolsa. Porque o cabelo cai, o cabelo cresce depois, sabe? Sim. Mas, cara, conviver com isso aqui todos os dias foi eu acho que um dos maiores aprendizados. Há quanto tempo tu tá com ela? Desde julho. Desde julho. É um tempinho. E ela vazava, ela machucava, ficava toda em carne viva. Foi aprender um processo... a trocar ali, né? Eu acompanhei um pouco aprender desse a trocar. processo também. Aí acordava à noite, ela abria às vezes, que eu não fazia direito. Aí acordava à noite com ela... passei por uns... Poucas e boas. Poucas e boas. Você já tá... Essa é uma forma de ver também. Você já tá num momento que é algo que você sonhou, né? Que é um momento onde você já se identifica... Vocês já se entenderam ali, vocês duas, você já tá se virando bem, né? Eu até tô sem o cinto e tô tranquila, sabe? Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. E depois de todas essas experiências, qual que tu acha que são as principais lições que você tira da vida até aqui? Que sempre tem um lado bom pra gente olhar. Por pior que seja a situação em que você está, sempre tem algo positivo e sempre é uma oportunidade. Isso desde o começo eu vi. Que a minha situação era uma oportunidade de fazer curas geracionais, curas geracionais, eu acho, porque eu estou curando não só a mim, mas as gerações e gerações. Sim. Então, é uma oportunidade e a gente escolhe o que a gente quer fazer com essa oportunidade. Né? Eu quero fazer algo positivo com isso, eu quero me vitimizar. Esse foi outro grande aprendizado na minha jornada. Eu me vitimizava por muito tempo. Né? Tanto quando eu saí do relacionamento, olha o que ele fez comigo, o que ele fez comigo. Até que chegou um momento eu falei, peraí, como é que eu permiti que ele fizesse isso comigo? O que tinha de errado comigo? A gente tem a nossa parcela também em tudo, né? Exatamente. Então, ali eu já curei muita coisa em mim. Então, esse olhar, sabe? Parar de dizer por que acontece isso comigo para começar a perguntar por que eu permito que façam isso comigo. Então, é sempre uma escolha. Vamos jogar o Eu Nunca? Vamos. A gente tem um quadro novo aqui no podcast que começou no nosso último episódio, que é o Eu Nunca. Não sei se você já brincou de Eu Nunca alguma vez. Pois é para isso que a gente vai usar esse limão que tá aqui, por isso que eu te perguntei se você poderia, né, consumir limão. O Eu Nunca é uma brincadeira onde a gente vai falar algumas frases, né? Então, eu nunca viajei pra Islândia. Exemplo. Quem já viajou pra Islândia tem que chupar o limão. Tá? Então, se você já fez aquilo que tá falando, chupa o limão. Vamos ver se eu entendi. Pode puxar o pratinho aqui pra perto de você. Cadê a tequila pra acompanhar? Não tem. Não tem sal e tequila também? Não vai ter tequila. E aí a gente vamos falando aqui uma cada uma, né? E aí a gente... se você tiver alguma história legal pra contar também relacionada a isso, fica à vontade, tá? E a gente tentou fazer meio que parecido com você, né? Então a gente sempre adapta a brincadeira pro contexto da vida da pessoa, tá? Isso, no último episódio foi o Eu Nunca de empreendedoras, que nós estávamos em 4 aqui falando sobre empreendedorismo feminino e tal. Aí o tema foi esse. Inclusive, quem não viu, gente, vai lá ver porque tá muito legal. Vamos lá? Vamos. A primeira frase é: eu nunca me empenhei numa receita que deu errado. Deu tudo de si na receita, ela deu errado.
Tá, não tem, né? Eu quase sempre, não é muito meu forte. Eu também não sou muito boa, não. Vou aprender com a Cris, né? Porque essa coisa de cozinha não é muito meu rolê. Os limões da casa da Tal são bem amargos. E olha, eu ainainda pedi pra pegar uns limãozinhos que tivesse um pouco Nossa. menos... Não tivesse tão verde. Ok. Vamos lá. Eu também falo, eu nunca só chupo limão. A gente vai só falando. limão. A gente vai falando aqui, ó. Se tiver alguma ideia aí... Eu nunca passei perrengue numa viagem. Ai, gente, quantos limões eu posso chupar aqui? Só um. A gente vai pegar leve contigo. Não vai ser um Nossa, pra cada viagem. Muito perrengue. Com a perna quebrada, gente. Quanta história que eu tenho. Eu só vou tirar o carocinho. Quanta história eu tenho, né? Viajar de muleta deve ter sido barra, né? E a gente era mochileiro. Então a gente acampava. Meu Deus. Então era mochila, era barraca, era tudo e muleta. Jesus amado. Eu cansei só de ouvir. Eu nunca tive medo de seguir os meus sonhos. Já tive. Aí não, né? Não que Ou eu me assim, lembro. Sim, se você já Você teve... já fez? Ai, Você tem- gente. Eu não me lembro, pelo menos, de alguma situação que eu tenha não ficado com medo, assim, mas, enfim. Pode ser que tenha tido, mas não me lembro de nenhuma agora. Eu Tem tive. uma aqui que eu fiz que eu dediquei essa pra você, Cris. Que é, eu nunca esqueci a palavra em português e só lembrava da palavra em inglês. Eu acho muito chique isso. Eu quero Poxa. chegar nesse nível. Eu não lembro essa palavra em português, só lembro em inglês. Eu acho o máximo. Quando você volta de viagem, assim, não tem como... Né? Você tá falando inglês o tempo todo, aí O você cérebro começa... tá funcionando em inglês, Sim, ó. sim. Eu, Quando eu chupo aqui, não vai sobrar limão, gente. eu acho muito chique. Eu quero chegar nesse nível. Eu preciso voltar a fazer aula com a Cris, gente. É tudo. Estou com a agenda aberta. Olha só. É uma oportunidade que apareceu pra mim. Eu nunca fiz uma tatuagem e me arrependi. A Cris tem várias. Quem tá assistindo aí deve ter percebido já que a Cris é cheia das tatuagens. Nunca Eu me tenho algumas arrependi. também. Então eu chupo limão? Não, então Não, porque Ufa. todas elas têm uma história. Eu me Eu não arrependi de faço quase por todas. moda, sabe? Por isso eu não tenho diamante, não tenho polvo, não tenho essas coisas. Porque todas elas têm uma Não história. tem uma estrela no ombro, nem no Não, cotovelo. não tem nada disso. Eu nunca, pra encerrar aqui, então, eu nunca passei por algo difícil que hoje eu conto dando risada. Uf, Eu já um monte de algumas coisa, né? coisas também. estou vivendo uma história que eu ainda vou dar risada também. Amém. Ei, escuta a água. Ai, tá muito... Esse aqui, limão amarelo? Não. Ele ele fica amarelo. É por isso depois. ele tá vendo. Por isso ele tá então. tão amargo. Mas tem eu peguei uns aqui que estavam um pouquinho melhor, mas tem uns que estão bem verdes. E Cris, pra mais gente... um. Não. Pra finalizar, a gente tem uma pergunta que a gente sempre faz uma pergunta final para as nossas convidadas e a gente tem uma pergunta ajustada hoje pra você. Não é a mesma que a de todos os outros convidados. Se você tivesse a certeza que todas as pessoas no mundo que estão passando por um momento difícil estivessem te ouvindo, que mensagem ou que frase você deixaria para essas pessoas? Vai Se passar. quiser, pode olhar pra tua câmera aqui, ó. Vai passar. Pode ter certeza. Um momento bom ou ruim, ele vai passar. Nossa, que curioso, porque eu falei isso pra minha mãe no hospital também. Eu fiquei 17 dias com ela no hospital, ela fez transplante de medula, né? Eu lembro, eu acompanhei. E eu falava isso pra ela também. E ela... essa foi uma das poucas coisas que entrou, assim, na cabeça dela, né? Que ela conseguiu ouvir e realmente processar. Eu dizia, tudo passa. As coisas ruins passam, mas as boas passam, mas as ruins também passam. Eu gosto muito dessa frase, do quanto ela nos traz de volta pro eixo, assim, né? De perceber que é a vida, é o natural. É. O bom e o ruim. A gente acha que o bom não, né? Mas o bom também vai passar. Sim. Então, a nossa vida, né, são altos e baixos. Ninguém tem uma vida assim. Então, o bom vai passar, o ruim vai passar, a vida vai mudar. A gente tem que se adaptar e perder essa mania de ter controle das coisas. Sim. Né? A gente não controla nada Querer fora... ter controle, né? A gente não tem. Querer, exato. A gente não controla nada fora da gente. A gente controla a maneira como a gente sente o que acontece. Então, não é o que fazem comigo, mas é como eu processo o que fazem comigo. Né? Como eu sinto o que fazem comigo. Então, solta o controle, aceita o que vem, porque pode ser livramento, a gente nunca sabe. Mas é verdade. sempre para algo bom. Confia que é para algo bom.
Ô, Cris, pra gente encerrar, então, infelizmente, passa tão rápido, né, a conversa. Até parei de suar. Tem muita coisa, né? Olha só. Tem tanta coisa pra conversar que dava pra ficar horas, assim, né? Mas pra gente encerrar, então, se tu quiser compartilhar as tuas redes sociais, né? Tu tá sempre postando um monte de coisa legal lá, os teus cursos. Ultimamente eu ando bem focada na alimentação. Né? Embora em março eu vá ficar um tempo fora por causa da cirurgia, não sei quanto tempo ainda. Semana que vem tem workshop. Né? Fazer um workshop vegano, de doces veganos. Então vou ensinar uma receita da Leite Vivo e uma minha mesmo, que eu criei. Bem, as duas eu criei. Mas o meu Instagram é Mastigadinhas. Quem quiser ir lá. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo também para vocês. Né, tem umas receitas, eu compartilho um pouco. Agora está um pouquinho focado na minha realidade, né, no que eu passei esses últimos meses. Mas aos pouquinhos eu vou voltando a compartilhar sobre receitas, meditação. Eu gosto muito de falar sobre isso. Né, ensinar que a comida vegana não é difícil, não é cara, ela é acessível, a gente que complica as coisas. Então... E ainda a agenda do inglês está aberta ainda? A agenda do inglês está aberta, sim. Então tá bom, tem a agenda do inglês também. Mas no mesmo Instagram as pessoas podem te encontrar e todos os teus serviços. Eu não divulgo muito inglês lá, porque já é algo que eu faço há tanto tempo, já tenho os meus alunos, sabe? Um comunica com o outro, indica meu trabalho. Mas essa questão da comida é algo que eu estou resgatando, que eu tenho que fazer ainda. Né? Todo o meu nome, né? As pessoas têm que me conhecer. Então eu foco um pouquinho mais na Divulga alimentação. Mais. Legal. Cris, muito obrigada por você ter vindo, ter topado isso, né? Essa conversa, agradeço. Algo super diferente. Você nunca tinha participado de um podcast, né? Muito obrigada por ter vindo contar a sua história, que o nosso objetivo aqui é inspirar pessoas, né? Então que a gente possa fazer isso através da tua história. Espero que tenha sido dentro das expectativas de vocês também. Sem dúvida. A gente sempre cria uma expectativa, então espero que tenha atendido. E eu que agradeço também por poder falar de tudo isso. É muito bom. Obrigada. Bom, a gente vai encerrando por aqui, mas não esqueça, né? Deixa o seu like aí no nosso vídeo, compartilha com seus amigos essa história pra gente inspirar mais e mais pessoas. Não deixe de seguir a gente lá no Instagram, né? A gente tá sempre postando os nossos conteúdos novos lá. Mais alguma coisa? Não, é isso aí. É isso? Então tá bom, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.